Olá, esse é o nosso trabalho de Química. Nosso grupo é composto pelo Felipe Scorsin, Mayara Saori, Pedro Gusso, Rodrigo Barsic e Yuri Remy. A humanidade sempre sentiu a necessidade de ter símbolos que representassem aquilo que só é possível de expressar pela fala lógica e pela dedução racional, como é o caso da busca pela natureza íntima da matéria, que gerou diversos modelos e hipóteses sobre a estrutura comportamental dos átomos. Ao longo do tempo, essas formas foram sendo adaptadas conforme novas descobertas e novas explicações para o que antes não era entendido. Já no século V a.C., o filósofo grego Leucipo questiona-se: a matéria é contínua ou discreta? Ou seja, a matéria é divisível infinitamente ou chega a um ponto onde não é mais possível dividi-la? As restrições da sua época não permitiram que o filósofo fizesse qualquer tipo de experimentos que possibilitasse qualquer visualização do problema, mas pela sua dedução racional chegou ao conceito de átomo, que em suma é a unidade primordial da matéria. Demócrito, seu discípulo, aprimorou a ideia de seu mestre, acrescentando a noção de átomos diferentes em forma e tamanho. Porém, a coisa começa a tomar forma em 1808 com o cientista inglês John Dalton, resgatando a ideia dos gregos e utilizando a ciência moderna e suas análises experimentais, que vinham sendo feitas desde 1788 com os gases. Nada houve de muito novo em questão de descoberta, mas o caráter de indivisibilidade já era uma certeza para o inglês. Segundo Dalton, o átomo seguia alguns princípios. Átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes, princípio este que Demócrito já havia sugerido. Átomos de elementos iguais compartilham as mesmas propriedades. Nas reações químicas, os átomos permanecem inalterados, e o peso total de um composto é igual à soma dos átomos dos elementos que o formam. Quase um século depois de Dalton, outro cientista inglês, Joseph John Thomson, cisma quase 2 milênios da concepção de átomo como entidade primordial da matéria, descobrindo que há outras partes que, unidas, compõem o átomo e dão caráter elétrico a ele. O modelo atômico de Thomson, popularmente apelidado de pudim de passas, representava claramente a ideia. Partículas de carga negativa, elétrons, incrustadas uniformemente em uma massa de carga elétrica positiva. Dessa forma, o átomo tinha um caráter neutro e estável. Cientificamente falando, o modelo atômico de Thomson é, entre os três, o com mais embasamento científico. Dalton teve parte considerável de dedução formulada pelos seus testes com gases. Porém, somente Thomson é que, a partir de seus experimentos, formulou algo mais sólido, cientificamente falando. Em 1897 foram estudadas descargas elétricas em tubos de lâmpadas semelhantes às lâmpadas fluorescentes, os tubos de raio catódicos. Tais tubos foram muito usados em monitores e televisões antigas, cujo interior era preenchido por gases rarefeitos. Por volta do ano 1920, Rutherford encontrou uma possível ligação de um próton com um elétron, e gerava uma partícula sem carga elétrica, mas com massa igual à do próton. A mesma foi chamada de nêutron, porém sua existência era incerta. Então, 12 anos depois, James Chadwick utilizou a conservação da quantidade no movimento, um princípio que explica que a conservação da quantidade no movimento total de um sistema acontece se o resultado das forças externas atuadas sobre o sistema for nula, para realizar uma experiência, comprovando assim a existência do nêutron. O físico inglês demonstrou os feixes de partícula alfa se colidindo com uma amostra de berílio, onde aparece um tipo de radiação e vários cientistas acreditaram que servia a raios gamas, mas através de muitos cálculos, Chadwick concluiu que a radiação invisível era nêutrons, com massa igual a do próton, como Rutherford supôs. Por volta de 1890, descobriu-se que alguns elementos emitem radiação de alta energia, que consistem em 3 tipos: partícula alfa, beta e gama. E por saber que uma partícula alfa possui uma carga positiva e uma massa muito superior ao do elétron, Rutherford, junto com outros 2 cientistas, realizaram um experimento a fim de verificar a estrutura atômica proposta por Thomson. O experimento consistia em um bombardeamento de partículas alfas emitidas por uma amostra de polônio, em uma folha de ouro. Por sua radiação, o polônio foi colocado dentro de uma caixa de chumbo, com um orifício direcionado para a lâmina de ouro. Atrás dessa lâmina foi posicionado um anteparo revestido por uma camada de sulfeto de zinco fosforescente, com um transferidor embaixo. Após a execução do experimento,
observou-se que no bombardeamento de partículas alfa, a maioria delas passaram com um pequeno ou nenhum desvio. Porém, o que eles não esperavam foi que algumas partículas sofreram um desvio maior que 90 graus. Com isso, houve a descoberta do núcleo, pois algumas partículas não atravessaram pela lâmina ou sofreram grandes desvios por se chocarem ou passarem perto do núcleo, sendo repelidas por ambas possuírem cargas positivas. Constatou-se então que o átomo era constituído por um núcleo pequeno e denso, representando a maior parte da massa do átomo, rodeada por um grande volume, o qual os elétrons estão distribuídos.